Eu já quero trazer um outro assunto aqui que interessa muito ao Segré Luiz Felipe Dávila, né? Vocês viajam bastante, eu acho que pagar duzentão na passagem vai ser bom para vocês, né? Vocês precisam, né, meus amigos? Vocês estão precisando aí de pagar duzentão na passagem. Sabe por quê? O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o programa Voa Brasil começa a operar neste mês. O programa garantirá passagens aéreas por até R$200. Eu separei aqui algumas informações que temos até agora a partir de falas do próprio ministro, né? Esse programa foi anunciado lá atrás, no começo de 2023, já deveria ter entrado em prática, acabou sendo suspenso por um tempo, agora o ministro disse, agora vai. Como que funcionaria, né, esse Voa Brasil? Seriam 5 milhões de passagens a R$200, nesse atual mercado que a gente está vendo aí das companhias aéreas, né? Todo mundo vendendo almoço para pagar a janta. E aí, quem seria o público-alvo, segundo as informações que temos até agora, mas isso a gente vai precisar esperar até um pouco mais para entender se mais categorias entrariam. Por enquanto, aposentados do INSS que recebam até 2 salários mínimos e estudantes do programa Universidade para Todos, do ProUni. E o detalhe também, dentro desse grupo, quem voou nos últimos 12 meses também não teria acesso. Então, é justamente para facilitar o acesso às pessoas que tenham dificuldade em utilizar esse meio de transporte, em adquirir uma passagem aérea e poder se deslocar pelo país utilizando essas passagens aéreas. Uma outra situação, a maior oferta seria em baixa temporada. Então, em alta temporada, poderia haver uma dificuldade na distribuição dessas passagens, porque as companhias aéreas costumam ter todos os lugares ocupados com pessoas que vão comprar as passagens pelo preço normal. Então, também tem mais essa restrição. E o financiamento seria um modelo de contrapartida, né? O governo federal diz que ele não vai oferecer nenhum tipo de dinheiro, não vai pagar de nenhuma forma essas passagens. O que ele faz? Ele diminui em 19% o valor do combustível para a aviação. Em contrapartida, as empresas aéreas conseguem oferecer 5 milhões de passagens a R$200 dentro desses requisitos aqui. São questões que ainda podem avançar e alterar de alguma forma. A gente vai precisar entender quando o ministro anunciar o início mesmo, como que funcionaria esse programa 100%. Mas vocês entendem que diante da situação que o mercado enfrenta, né, companhias aéreas muitas pedindo até recuperação judicial fora do país, reclamando que não estão dando conta de administrar a situação, aumentando e muito aí o preço das pontes aéreas para garantir de alguma forma a reposição desse valor que elas dizem que começaram a perder desde a pandemia. Aí vem um programa de passagem a R$200, que já foi adiado algumas vezes. Você entende que isso poderia vigorar agora em Luiz Felipe Dávila? Não, é um absurdo total esse programa. Por duas coisas. Primeiro, porque, como a gente fala, não tem almoço grátis. Isso aí é óbvio que uma passagem de R$200 está no prejuízo. Tá certo? A companhia aérea. Aí o que vai acontecer? Aí eles vão pegar todas as passagens de R$200, chegar no governo e falar assim, olha, agora a gente precisa de mais uma ajudinha do governo, a nossa conta piorou, a gente está aí ajudando os aposentados a voar com essa passagem de R$200. E isso o que vai fazer? Vai lá pedir mais um subsídio, mais uma ajudinha do governo. Isso vai ser usado como moeda mais à frente para as companhias aéreas reivindicar mais dinheiro público ainda para tentar salvar as companhias. Então, olha a confusão, os critérios que o governo cria. Por que não faz? Então, por que o governo não tira dinheiro do bolso, compra aí 5 milhões de passagem, tira um pouco de passagem de deputado, senador, ministro do Supremo e tal, transforma isso em passagem de R$200 e o cara se cadastra no site, lá essa turma de aí, pronto, recebe a passagem, acabou. Aí não onera a companhia, não cria problema, não vai criar amanhã retaliação, falar, eu queria voar aquela data, não consegui, a companhia está boicotando, aí tem processo. Olha o rolo que acontece com uma coisa mal planejada e demagógica. É óbvio que vai dar tudo errado e isso ainda vai servir de moeda para as companhias aéreas extraírem mais dinheiro dos cofres públicos. É parecido com aquela situação que a gente viu acontecer nos ônibus, né, das passagens de graça, o ônibus oferecendo parte das passagens de graça. Beleza, algumas pessoas até conseguem, mas a maioria delas encontra uma enorme dificuldade. Na maioria das vezes procuram as empresas, não há essa disponibilidade, ou quando há disponibilidade a empresa começa a colocar um monte de barreiras ali para que a pessoa acesse esse direito. Eu fico imaginando isso com as companhias aéreas, né? Porque se você, pagando o preço normal, já tem um serviço
de M, muitas vezes, né? Parece que você que está prestando o serviço e não o contrário, eu fico imaginando com as passagens aéreas a esse valor. Por outro lado, eu entendo também que seja interessante pessoas terem acesso a esse tipo de serviço, ou pessoas que nunca usam ou nunca puderam utilizar. Mas essa maneira de fazer é a correta, Gustavo Segré? Para mim não. Para mim não, e até por uma questão de mercado. A contrapartida seria uma diminuição de 19% no valor do combustível. Adivinha quem vende combustível de aviação? Petrobras. Então, de novo, uma intervenção do governo numa política de preços, em que não deveria ser. Quando a pessoa, por exemplo, quer viajar de avião, e logicamente cada um tem a possibilidade de viajar de avião, se tem recursos para isso. Senão, você pode apelar a, dependendo, claro, da distância, para um ônibus. Mas se você hoje contrata e compra uma passagem em temporada baixa, como vai ser esse programa, daqui a um tempo, programado, bem, com espaço, você pode conseguir até R$200 por tramo. Até menos. Dá. É simplesmente você organizar. Então não precisa do governo, não precisa de 19% de diminuição, não precisa de nada, absolutamente de nada. Num momento em que tem rumores, inclusive do mercado, de uma fusão entre algumas empresas da aviação porque não conseguem segurar as pontas. Então, demagogicamente, o governo fala, não, agora nós vamos colocar num avião uma pessoa que nunca viajou de avião. Do ponto de vista social, é bom, mas nesse caso assim, você vê, peraí, a pessoa vai viajar de avião, não tem recursos. Escolhe aonde você quiser. Eu vou para Maceió. Ok. E sai R$200 a passagem. Maravilha. Vai se hospedar aonde? Vai comer aonde? Porque se a pessoa não tem recursos e consegue viajar por R$200, ele vai esperar, vou a um hotel? Tenho que ir a algum lugar? Salvo que isso sirva, e aí me parece que seria válido o objetivo, continua estando em desacordo com a forma. Para uma pessoa que migrou da sua cidade e nunca mais voltou e não consegue ver a sua família que mora nessa cidade. Aí tudo bem, é uma questão válida, social, de junção familiar, maravilha. Mas é demagogia pura, porque a pessoa vai viajar por R$200, tá? A política da empresa pode ser, eu te dou a colocação da passagem, R$200, vai ser nacional. Tá, e a taxa do aeroporto? Vai pagar quem? E o táxi, como que a pessoa chega até o aeroporto? Vou tomar um exemplo. Se você está, por exemplo, numa cidade, Jundiaí, ou, sei lá, a tua cidade. Araçatuba. E tem que ir para Guarulhos, e você precisar de ir de Uber, vai gastar mais do que isso para chegar ao aeroporto. Então, que sentido tem colocar uma passagem de R$200 quando a pessoa vai precisar de mais dinheiro para chegar no aeroporto? É demagogia. E aí tem... E isso explica, inclusive, como funciona a venda de passagens de avião. Quando você vem, tem diferentes tarifas. E eu lembro na época, não, vamos tirar a comida dentro porque isso vai diminuir o custo. Vamos tirar a mala. Há uma época atrás, não muito tempo atrás, você não precisava comprar mala, uma mala adicional. Pô, aí estourou o carrião. Por quê? Porque a pessoa não quer pagar uma de 23 quilos e vai com uma de 10 em cima do avião. Não tem lugar mais para colocar a mala dentro do avião. Aí muitas vezes o avião sai com lugares vazios. A pergunta é, por que uma companhia aérea correria o risco de deixar uma poltrona que quando o avião decolou já não tem mais valor, não dá para vender mais, em lugar de repente, fazer uma oferta no final, prévio ao voo? E a explicação é simples, porque se a companhia faz isso, ninguém mais compra antecipado. Espera. Espera. Exatamente. Então, por isso que as companhias aéreas não vendem de última hora em liquidação. Porque mesmo que seja um ingresso marginal, vai dar um jeito de contornar o sistema. Todo mundo vai ficar esperando. E aí você entra em algumas companhias e dá para ver, inclusive, a ocupação do voo antes de comprar. Então você fica esperando, fala, não, aqui tem muito lugar, espero e compro no final. Então, é uma questão demagógica. Não me parece que vai ter um resultado específico, sobretudo pelas restrições que tem. Serve para as pessoas que nunca viajaram de avião para ter experiência. Pô, o governo então alugue um avião, pouco, né? Alugue um avião, coloca todo mundo para dar uma volta de avião e volta de novo. Segré. Não é somente a passagem, é tudo que vem depois da passagem. Fala, Piperno. Não, o Brasil só tem, entre essas grandes empresas aéreas, empresas relativamente jovens.
todas as outras que o Brasil já teve quebrar, né? O Brasil não tem nenhuma companhia que tem aí 50 anos de atividade e tal, nenhuma dessas grandes. Todas, assim, todas as outras, enfim, tradicionais, né? Varig, Cruzeiro, VASP, tudo isso aí quebrou. Assim, é mais um setor em que o capitalismo do Brasil ele é absolutamente incompetente, ele sempre quebra. Então, o Segrest citou a história da ajuda aí no preço do combustível. É verdade, isso já foi aprovado aí no fim do ano e tal. Vai ter, as empresas passaram a comprar, então, o combustível de aviação com preços menores. Porque se não tem esse tipo de ajuda, e a gente pode questionar se isso é correto ou não, mas quebra de novo, porque elas continuam incompetentes. Um setor, entre muitos, em que, infelizmente, o capitalismo brasileiro ele é incompetente. Não só brasileiro, é um problema mundial. Sim, mas aqui... A operação não é lucrativa, tudo bem, pouquíssimas dão lucro. Mas aqui teria assim, acabado todas. Aqui teria havido um extermínio. O problema é quando as empresas precisam substituir as aeronaves, né? Porque aí o preço é altíssimo. Exatamente. Teria de uma aeronave, para uma empresa, é o investimento da vida da empresa. Imagina, a companhia aérea precisa de 10 aeronaves, né? No mínimo. E veja, então, esse programa, ele nem vai impactar custo de empresa e nem vai aliviar coisa nenhuma. Se você pegar essas 5 milhões de passagens, essa expectativa de 5 milhões, multiplicar por 200, vai dar... Seria tudo de uma vez, tá, gente? Não. Pode ser gradual também. Exato. Mas isso tudo daria, então, R$1 bilhão. R$1 bilhão, se for dividir para todas essas empresas, não vai resolver o problema de nenhuma delas. E outra coisa, esse programa não prevê, por exemplo, que essa turma que vai ter acesso a essas passagens vá tomar, por exemplo, um lugar de um passageiro habitual. Então, enfim, o sujeito não vai comprar um voo da ponte aérea, mas ele vai uma vez por ano ter a possibilidade de comprar um voo, sei lá para onde, ele escolhe para onde ele bem entende, e aí a companhia aérea vai dizer se pode ou não, se está liberado ou não também aquele espaço. Então, provavelmente, você tem lá um voo que não esteja lotado, aparece alguém lá, alguém que possa se candidatar a esse programa, fala, bom, olha, eu quero um voo para um lugar para Imperatriz. Para Imperatriz, na quarta-feira, às 2 da manhã, eu tenho. Então não vai onerar a empresa, não vai resolver também o problema do sujeito, porque ele vai uma vez na vida, mas podia chamar aí, enfim, programa Gota no Oceano. Fala, Gani. É um programa que eu vejo que é demagógico, é populista e parte daquela ideia que é possível controlar preço, que o preço você controla na canetada, é uma vontade política. E aí vai para outra ideia que o Dávila trouxe muito bem aqui, que não existe almoço grátis. Então alguém vai estar pagando por isso. Esses R$200, evidentemente que ou a empresa, se ela for forçada a um preço de R$200, oferecer o preço de R$200, ela vai, num outro serviço, ela vai cobrar mais. Ou o governo que vai compensar via subsídio. Alguém está pagando por isso. Agora eu pergunto, é prioridade do Brasil passagem a R$200? Será que não seria muito mais interessante o subsídio que o governo vai dar para essa empresa, para saneamento básico? Aí sim pode transformar a vida de uma pessoa, porque problemas de escolaridade e de saúde estão ligados à falta de saneamento básico. Será que não poderia canalizar o dinheiro para a educação de base? Porque daí sim uma pessoa com uma educação de base melhor, ela poderá ter um emprego melhor e voar de avião, né? Ou, se quer de fato baixar aqui os preços das passagens aéreas, por que não abre esse mercado? Pronto, abre. Você tem 3 companhias aqui dominando o mercado. Abre esse mercado. Como é nos Estados Unidos, né? Como é em menor escala na Europa. Aí você vai ter um monte lá de companhia low cost, né? E aí sim, passagens aéreas, porque é a concorrência que vai resolver isso. Sabe o que falta, Piperno? Capitalismo nesse país. Agora, 5 milhões de passagens, estamos falando de 7% do mercado total. Em 2023 foram 91 milhões de passageiros, que inclusive cresceu. Em 2022 foram 82 milhões. Então está falando de 7% do mercado. Não é pouca coisa. Rapidamente, Dávila, agora às 5h27 o pessoal da rádio vai para o intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Até já. Continue. Olha aí, governo.
acaba com os super salários, vota lá que são economia de 9 bilhões de reais, pega 1 bilhão, compra as passagens e dá para as pessoas do jeito que você quiser. Para que fica criando regra complicada? Isso só vai criar confusão, não ajuda ninguém, é demagógico. Se quiser mesmo, faz isso, ué. Bota os super salários, tira o dinheiro dessa elite do funcionalismo público que ganha acima do teto constitucional e usa parte desse dinheiro, compra as passagens e distribui do jeito que você quiser, em vez de ficar criando regrinha 1, 2, 3, 4, para dar um monte de judicialização, briga e pressão das companhias aéreas para tirar mais dinheiro da viúva. É isso que vai acontecer. Hashtag fica a dica.